Oi, hoje eu estou num lugar diferente, um lugar que eu costumo dizer que talvez tenha até um pouco de mágica, porque é o local onde quando a gente tira aquele pequeno fragmento, aquele pequeno pedacinho de você, é para esse lugar que esse material vem para a gente fazer o diagnóstico de se aquela lesão que estava na sua mama é benigna ou é maligna. Quem faz isso? O médico patologista. Você vai ouvir agora a doutora Marina Debrô, que vai explicar como é que esse processo acontece até chegar na abertura do resultado e a gente saber de fato o que você tem na mama. Mesmo que a gente tenha o diagnóstico de câncer, câncer não é tudo igual. Da mesma forma que as pessoas são diferentes, que cada um tem o seu nome, o seu sobrenome, o seu CPF, o diagnóstico de câncer também é assim. E sem o médico patologista dando todas essas informações para a gente saber exatamente o que a gente vai fazer com cada paciente em especial, a gente não faz absolutamente nada, a gente fica totalmente no escuro. Bom, então estamos aqui no serviço de anatomia patológica, como a doutora Fabiana disse, para onde o material da biópsia é trazido depois do procedimento realizado no setor da imagem. Esse material vai virar uma lâmina que será avaliado pelo patologista no microscópio. Mas antes de virar a lâmina, ele tem que passar por várias etapas que tem um tempo definido até chegar no momento que a lâmina será preparada. As células e tecidos, na temperatura ambiente, elas não sobreviveriam. Primeiramente, então, o que a gente tem que fazer? Aplicar um fixador, uma solução fixadora que vai manter aquele material viável, permitindo então que ele seja processado para poder virar uma lâmina. Esse processo de fixação ele tem um tempo definido e que também varia de acordo com o tipo de material. Quanto maior é o material, então, por exemplo, uma peça cirúrgica complexa, precisa de mais tempo para fixar. Já uma biópsia por agulha, um fragmento pequeno, 6 horas é suficiente. Então, esse tempo de fixação é no mínimo de 6 horas, sendo que numa peça cirúrgica maior, mais complexa, geralmente no mínimo 12 horas e no máximo 72 horas. Então esse processo de fixação ele é obrigatório e esse tempo tem que ser obedecido. Depois dessa etapa, o patologista vai avaliar visualmente aquele material. Então ele conta o número de fragmentos que foram enviados, o aspecto, a medida em conjunto e também o peso. Se é uma peça cirúrgica complexa, essa peça deverá ser seccionada, todas as lesões medidas, também pesada e todas as características daquele material são anotados e essas características também fazem parte do laudo patológico. Então isso é o que a gente chama de macroscopia. A macroscopia faz parte do exame, tanto a macroscopia como a microscopia. Então, após a macroscopia, aquele fragmento vai passar por várias etapas de desidratação com álcool, xilol, até chegar na parafina. Então, a parafina é a mesma que a gente usa para vela. Então, a parafina é usada numa temperatura muito elevada, que ela é líquida. Aquele fragmento que passou por várias etapas, ele é inserido na parafina quente, depois retirado. A gente coloca mais parafina e aí vai virar um bloco de parafina. Esse bloco de parafina vai num aparelho que chama micrótomo, onde aquele bloco de parafina será seccionado em fatias muito fininhas, micrômetros de espessura. E essa fatia fininha de tecido é o que a gente chama de corte histológico. O corte histológico daquele material, daquela biópsia, é então colocado na lâmina e a lâmina então vai para a bateria de coloração. Por quê? Porque o tecido em si ele não tem cor. Então a gente não conseguiria ver nada no microscópio. Então ela vai passar por várias etapas também para que as células, núcleos e tecidos se corem com cores que a gente vai identificar no microscópio. A coloração de rotina, que é usada em hematoxilina e eosina, então é roxo e rosa, um pouquinho de azul. Então essa é a que a gente vê usualmente no microscópio. Então todas essas etapas, elas levam tempo. Por isso que logo depois da biópsia a gente não consegue dar o resultado do laudo patológico, porque todos esses processos são muito bem padronizados, então tudo isso leva um tempo até o patologista receber aquela lâmina com a coloração pronta para ser avaliada no microscópio. Então passou todos esses processos, o patologista finalmente recebeu a lâmina e vai avaliá-la no microscópio. Primeiramente, nós temos que verificar se aquela lesão
é benigna ou maligna. Então, muitas vezes a gente tem uma imagem suspeita na mamografia, mas pode ser uma lesão benigna. É o caso, por exemplo, da cicatriz radiada, que é uma lesão totalmente benigna. Então, há uma infinidade de lesões benignas na mama e aí o patologista vai avaliar se aquela lesão realmente é benigna e a paciente segue com a sua mamografia de rastreamento anual, sem nenhum acompanhamento específico. Há algumas lesões benignas que a gente chama de alto risco, que aí podem demandar algum tratamento específico ou um acompanhamento mais de perto, ou, finalmente, as lesões malignas. E aí, nesse caso, realmente confirmou o câncer de mama. Mas também não é suficiente para o oncologista, para o cirurgião, para o radioterapeuta, a gente simplesmente falar câncer de mama. O patologista agora vai definir o nome, sobrenome, o parentesco daquele tumor e tudo isso traz informações valiosas para definir o tratamento de cada paciente. Então, primeiramente, a gente fala se é carcinoma in situ, se é carcinoma invasivo. Se for carcinoma invasivo, primeiramente nós devemos classificar a neoplasia, novamente, de acordo com o aspecto do núcleo, do citoplasma, das células, a arquitetura, o tipo de glândula, se forma glândula, se não forma glândula, tudo isso vai definir o nome e sobrenome da neoplasia, que é o que a gente chama de tipo histológico. E isso também afeta o tratamento e afeta como cada paciente vai evoluir. Cada doença é uma doença diferente de acordo com todas essas características dadas pelo patologista e também de acordo com o paciente. Depois a gente vai graduar, falar se aquela neoplasia é bem diferenciada, moderadamente diferenciada ou pouco diferenciada, e todas essas informações vão no laudo patológico. Então, o laudo patológico é um documento que vai estar sempre no prontuário da paciente e também é um documento seu, de cada paciente, para saber todas as informações da doença, e esse laudo vai para o oncologista, vai para o mastologista, vai para o radioterapeuta. Ele é usado pela equipe multidisciplinar para delinear o melhor tratamento para cada um e promovendo sempre a melhor evolução possível, o melhor tratamento possível. Com o mesmo bloco de parafina que a gente fez a lâmina com a coloração de rotina, que é o HE, nós vamos também fazer o exame imunohistoquímico. Esse exame imunohistoquímico a gente vai avaliar as proteínas do tumor. Então, esse perfil proteico vai informar o tipo molecular da neoplasia, que a gente chama de classificação molecular do câncer de mama. Isso também vai definir o tratamento, seja neoadjuvante ou adjuvante. E também o patologista assina o laudo imunohistoquímico, que contém essas informações detalhadas sobre o subtipo molecular da neoplasia. Então, é um processo muito artesanal, como se fosse uma receita de bolo, que a gente sempre segue para a lâmina ficar o mais bem feito possível e o patologista poder fazer o seu trabalho, que é visual, é intelectual, também é um trabalho investigativo. A gente tem tumores que são diferentes, aí a gente tem que avaliar essa célula está virada para a direita, está virada para a esquerda, então tudo isso conta. No final a gente monta um quebra-cabeça que conta a história clínica, o exame de imagem, todo o processamento que tem que seguir altos padrões de qualidade para a lâmina ser bem feita, até o patologista chegar ao microscópio, montar toda aquela história e chegar no diagnóstico final.